Salve, salve, meus queridinhos. Muita gente me perguntando, né, se tá com a maminha... Gente, eu falei. Se tá com a mama caída, né, depois... Não a maminha, tá com a mama, com seios caídos, depois de uma injeção. A mama deu aquela murchadinha, se caiu, né, e você tá buscando alternativas de melhorar isso. Normalmente nós vamos utilizar as mastopexias e é justamente sobre um detalhe técnico da mastopexia, que é a cicatriz em L, que nós vamos comentar e falar hoje. Então, em que situações nós vamos utilizar mastopexia em L, quais as vantagens da mastopexia L em relação à mastopexia tradicional com a cicatriz em T, certo? Então, se você está pensando em melhorar alguma coisa nos seios, na mama, para ficar com aquele decote show de bola, depois da gestação, ou seja, mesmo antes da gestação, senta aí, já curta e compartilhe para a gente esclarecer e ajudar vocês nesta caminhada. Lembrando que aqui é sempre tudo sobre cirurgia plástica, beleza e autoestima. Aqui é justamente toda a informação da minha consulta para você, certo? Então, queridinhos, mastopexia em L, tá? Vamos recapitular um detalhezinho. Normalmente, mastopexia é aquela cirurgia em que a gente vai subir a areola, tá? A gente vai mudar a areola de posição, orientação. Então, se eu tô com uma areola um pouquinho mais baixa, então testezinho básico, você vai medir desse ossinho aqui, tá? Do externo até a pontinha do mamilo. Se der mais do que 20, 21 centímetros, possivelmente você precisa de uma mastopexia, que é essa cirurgia que a gente vai subir a areola. A alternativa técnica mais comum é o T, tá? Então, normalmente um T de uma base um pouco mais larga, cicatriz vertical, um T em volta da areola, certo? Só que existem algumas evoluções técnicas. Na verdade, a mastopexia em L é uma alternativa técnica. Ela não é tão nova assim, já foi, digamos, publicada e já é conhecida já há um bom tempo, mas, digamos, ela foi repaginada e foi apresentada, né, digamos assim, à comunidade científica, absorvendo conceitos novos de cirurgias avançadas da mama, justamente utilizando a prótese abaixo do músculo, certo? Então a gente começou a melhorar um pouco mais essa cirurgia para que você pudesse também ter uma cicatriz poupando o decote. Então esse é um dos principais benefícios, né, da cicatriz em L, é uma cicatriz que não avança no decote. Existem alternativas para além do L? Sim, existe o short scar também, que é uma alternativa técnica muito interessante quando a gente vai, né, ali fazer a mastopexia. Normalmente a mastopexia, a cicatriz que varia na mastopexia é essa cicatriz horizontal, tá? Então que normalmente vai no sulco da mama toda, então você olha de frente para o espelho, onde começa a dobrinha da mama e onde termina a dobrinha da mama, numa cirurgia tradicional, é onde começa e terminaria a sua cicatriz horizontal, certo? A vertical em volta da areola são meio que padrão, digamos assim. O short scar ela vai encurtar e o L, de certa maneira, ele vai poupar, né? Ele vai só correr para a lateral, certo? O que acontece? Alguns tipos de mama são um pouco mais difíceis para a gente deixar um contorno legal sem sobra de pele, sem uma cicatriz. Então, se tem uma mama com um pouquinho mais de volume, eventualmente a cicatriz em T, ou mesmo short scar, pode ser mais interessante para a gente deixar um formato legal na mama. Óbvio, ainda poupando o decote, não deixando o decote com tanta cicatriz assim, certo? Então, duas alternativas técnicas muito interessantes, uma delas é sim a mastopexia em L, que eu prefiro utilizar em casos em que eu não vou tirar muito tecido da mama, eventualmente que eu tenha uma mama de tamanho médio, nem muito grande, nem muito pequenininha, para que a gente possa ali trabalhar melhor a cicatriz em L. E também o short scar, que é essa cicatriz um pouquinho mais curta, que é uma cicatriz muito interessante também para casos de mastopexia. Então a principal vantagem dessa cirurgia é você ficar com um decote free de cicatriz, né? Mesmo fazendo uma mastopexia, você pode lá utilizar uma roupa mais decotada, né? Que ainda seja elegante, sem aparentar a cicatriz. Muito embora eu vou ser honesto com vocês aqui. Essa cicatriz, na imensa maioria, talvez 90% aí, ela vai ter um comportamento bem favorável, um comportamento que dificilmente vai incomodar o paciente no médio e no longo prazo. É óbvio, tem situações em que a cicatriz pode não se comportar tão adequadamente, ficar um pouco mais grossinha, eventualmente um queloide. É muito mais difícil, mas pode acontecer também, tá? Mas na imensa maioria, essa cicatriz, ela vai muito tranquila, certo? Então, se você está pensando aí fazer uma mastopexia,
Já curta aqui, compartilhe, já ouviu falar em mastopexia em L? Não deixa de comentar neste vídeo e mandar para mais pessoas que estão pensando em melhorar questões relativas à mama. E esse é um dos principais objetivos, como eu estava comentando, da mastopexia em L, deixar o seu decotezinho aí livre. É uma cirurgia que já foi, digamos, descoberta, digamos assim, né? Já há mais de 50, 60 anos, é uma cirurgia que tem um bom tempo, mas ela evoluiu muito tecnicamente a ponto de absorver conceitos que são importantes para nós hoje nas cirurgias de mastopexia com prótese, que são os conceitos relativos à utilização do músculo, né? Poupando o músculo da forma que a gente precisa para que o implante fique mais estável, fique mais centralizado, para que o implante não vá para a lateral e deixe você também sem decote. Não adianta nada uma cicatriz em L com um implante que vai lá para a axila e você vai ficar sem o decote da mesma forma, certo? Então, o que é importante hoje é que essa cirurgia também conseguiu absorver esses conceitos novos, que são muito importantes para nós, para que a gente tenha um implante mais bem adaptado, mais bem ajustado e posicionado no seu corpinho. Então escreve aqui para mim se você está pensando em fazer uma mastopexia ou se já fez uma mastopexia, se já tinha ouvido falar nesses conceitos mastopexia em L ou mesmo short scar, e se você faria algumas destas cirurgias, certo?